Fala pessoal, iniciando mais uma semana importante aí, depois né, das ameaças que tiveram do Trump para a China na sexta-feira passada, né, mercados mundo afora ali sofrendo bastante com a ameaça dele em taxar a China em 100%. Acabou diminuindo esse estresse aí, no final de semana ele acabou publicando ali nas redes sociais que não tinha ali o interesse em prejudicar a China e os mercados, de certa forma, aliviaram essa tensão. Entendo que esse é o principal ponto aí para ficar de olho durante a semana no mercado, né? Vamos ver como que isso vai se desenrolar nos próximos dias. Bem, para quem não me conhece, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube e a gravação das oportunidades da semana é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa, pessoal. Vamos lá, Ibov. Ibov ele chegou numa região que eu já venho chamando a atenção, que é uma região interessante para compra, né? Para que ele permaneça ainda na sua tendência de alta, ideal que ele não volte aí para baixo de 141.400, abaixo dos 141 mil, tá? Que é essa região aí de topo, né? Que ele tinha deixado em julho, foi rompido e ele volta para testar agora. Hoje já, inclusive, deixa eu só dar uma atualizada aqui. Hoje já, inclusive, ele tem testado essa região e está segurando, né? Então o mercado aí num dia mais positivo. Vamos ver se ele forma aí o pivôzinho de alta, mas de qualquer forma é um ponto bem interessante ali para quem gosta da compra, tá? Minha ideia é segurar neste ponto e voltar para testar topo, tá? E aí no teste do topo a gente acompanha a reação do preço, mas de qualquer forma, mercado num ponto bem interessante aí para quem ainda acredita na movimentação de alta, então ponto importante ali de atenção. Falar aqui do dólar, né? WDO FUT. Vamos lá, o dólar gráfico diário, né? Chame a atenção também no dólar, que ele tem uma região aqui que ele deixou em 2023, voltou para testar recentemente e teve uma reação, né? Principalmente na sexta-feira ali, quando deu toda aquela estressada ali com a movimentação, com as notícias, né? Então ele rompeu essa região dos 5.420 ali mais ou menos, né? Ele chegou a buscar os 5.560, né? Então esticou bastante. No dia de hoje ele vem nesse movimento de correção, tá? Pelo gráfico diário, entendo que ele chegando nos 420, os 420 passa a ser uma região de suporte no curto prazo. Então a gente pode ver uma movimentação parecida com essa aí para o dólar. Então eu ficaria atento aí agora, né? Entendo que 5.420 passa a ser um primeiro ponto de suporte no movimento ali, tempos gráficos menores, nessa região que ele acabou rompendo ali desses topinhos de setembro, né? 22, 27 de setembro. Se ele voltar para testar e segurar, pode ser um ponto ali que ele forma um pivôzinho e tente ainda buscar essa região dos 5.600, tá? Se por um acaso ele voltar para baixo dos 420, não tem jeito, volta para testar fundo novamente, aí o suporte passa a ser os 340, mas já identifico aí os 5,42, né, os 5,420 como um primeiro ponto de suporte para o dólar. Bem, toda semana eu trago aqui alguns candidatos, né? Essa semana não é diferente. Identifiquei dois ali que eu entendo que vale a pena ficar de olho. O primeiro é o gráfico de Itaú, Itube 4, tá? Se você pegar o gráfico semanal, repare que Itaú ele vem na movimentação de alta de topos e fundos ascendentes. Ele tem três linhas verdes para cima. O gráfico diário ele vem com um ROC 17, 34 também sozinhos abaixo de zero, né? São os fractais menores e começa a virar para cima. Então entendo que Itaú já está numa região que dá sim para se pensar na compra, tá? A ideia seria voltar para testar o topo. O que eu esperaria aqui, né? Aí eu vou para o tempo gráfico menor 120 minutos, é ele começar a trabalhar para cima desses 37,60, 37,60, né? E aí seria acima desses topinhos aqui, escapando dessa primeira linha vermelha do tempo gráfico menor. Então o Itaú teria que fazer algo parecido com isso. Aí a ideia é ir lá para testar o topo. Com relação a stops, né? Para quem gosta aí de Itaú, eu entendo que o stop coladinho aqui nesse último fundo que ele marcou tem um certo risco, tá? Eu daria um pouquinho de folga, eu acho que pelo menos para baixo dos 36,47, né? Daria aí cerca de 36,47, 45, tem até a região dos 35,80 também, que daria quase 5%. O teste do topo dá exatamente 5%, né? Então daria 1 para 1, mas de qualquer forma Itaú é um bom candidato, né? Entendo que está numa região interessante. Minha ideia para Itaú
começando a trabalhar para cima dos 37,60 aí, seria algo parecido com isso, voltar para testar topo novamente, tá? Vamos ver se acontece, mas de qualquer forma, excelente ponto aí de atenção. Vamos dar uma olhadinha aqui no segundo candidato, que é o gráfico de Tenda, Tend 3, é outro ali que me chama a atenção, principalmente quando eu olho pelo gráfico semanal. Semanal recentemente ele fez um novo topo, tá voltando para testar esse topinho anterior aí que ele tinha deixado, né? Tá certo que ele tá um pouco abaixo, tá testando aqui a linha verde. Quando eu vou para o gráfico diário, repara que ele está com a mínima 17,34 sozinhos abaixo do zero também, tá? A única coisa que eu esperaria aqui com relação a Tend 3 é no tempo gráfico menor, aí eu olho 120 minutos, ele começar a trabalhar para cima dos 24,50. Então, se por acaso, próximos dias, ele até testou no dia de hoje, né? É um dos que eu estou acompanhando aqui, mas ele não conseguiu voltar para cima dessa região no tempo gráfico menor. Se por um acaso Tend 3 voltar para cima dessa região aí de 24,50, a ideia é voltar lá para testar topos, então fiquem de olho porque também é um bom candidato a ser observado aí. Então Tend 3 considera um candidato ali para ficar de olho nos próximos dias, tá? Então Tend 3 e Itaú, vamos acompanhar. Vamos dar uma olhada aqui no S&P 500, né? Então pegar aqui o S&P 500. Bora lá, pessoal, S&P 500, né? Então teve um movimento forte de queda na sexta-feira, voltou para testar aqui a região dos 570, né? Que era a região que eu tinha marcado ali como suporte. Hoje ele está aí no meio do caminho, tá? Mas de qualquer forma, a tendência para o S&P 500, na leitura do S&P 500 ainda é uma leitura de alta, né? Uma tendência de alta. Então ele caiu para novas compras. O que não pode acontecer, e claro, pode acontecer, né? Não pode acontecer, pode acontecer. Vamos lá. O que não pode acontecer para quem está comprado, né? Essa seria a melhor forma ali. É o seguinte: se ele perder a região dos 570, eu entendo que vale a pena estopar a sua operação ali, mercado americano. É claro, né, que cada ativo ali pode se comportar ali diferente do outro, mas o S&P 500 perdendo a região dos 5.570, eu começo a ver alvos mais para baixo, tá? Tem aqui uma região nos 480 e também ele pode até buscar a região dos 6.200, tem aqui nos 350, enfim, ele abre ali uma possibilidade de uma movimentação mais forte na queda. Se eu pego pelo gráfico semanal, ele pode, olha, não seria ali, anormal, ele corrige até os 6.100, né? Então seria um movimento ali um pouco mais pesado na queda, o que eu entendo que de modo geral tende a trazer um pouco mais de estresse ali para as ações do mercado americano. Então por isso que eu chamo a atenção, para quem está comprado no mercado americano, muita atenção, né? Caso essa tensão aí entre Estados Unidos e China ela comece a escalar, fica ali algo um pouco mais pesado para os próximos dias. Se for perdida a região dos 6.560, atenção ali, porque pode sim ter um movimento um pouco mais pesado, e aí para quem está posicionado lá isso pode trazer, né, um pouco mais de desconforto ali, um pouco mais de prejuízo nas operações que estão em aberto, tá? Então fiquem atentos, eu ainda acredito que é para cima, acredito na compra. Se for para tentar alguma coisa eu ainda tento a compra, mas não ficaria posicionado se ele começar a trabalhar para baixo desses 560, 570, porque aí eu entendo que ele pode buscar preços ainda mais para baixo, e aí eu vejo que o mais interessante seria estopar e procurar uma nova oportunidade mais para frente, tá? Então é isso, vamos acompanhar como o mercado reage durante a semana, e a semana que vem a gente está de volta ali para observar, né, para trazer ali as novas leituras aqui no na nossa programação semanal, tá? Então agradeço a participação de todos, e lembrando que a gravação das oportunidades da semana é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço a todos, até semana que vem e tchau, tchau. Wow.